Vamos dar continuidade ao nosso estudo Home Learning. Pegue sua apostila e vamos lá na página 174. Nós falaremos agora do capítulo 2, Introdução ao Estudo da Química Orgânica. Temos que ter em mente que a química orgânica, ela não surge em um determinado momento, em um determinado dia, ela aparece como que do nada. A química orgânica, ela já existia, embora não como uma ciência estabelecida, como uma forma das pessoas utilizarem compostos derivados de seres vivos. Ela já estava presente no cotidiano das pessoas a partir da obtenção de extratos vegetais, a partir de fabricação de corantes, a partir de alguns medicamentos aí, com folhas, etc. Nessa época já existiam algumas técnicas de se trabalhar com compostos orgânicos. Aqui na página 174 cita que Carl Scher já conseguia isolar substâncias, como o ácido tartárico da uva. Então, a química orgânica ela foi desenvolvida por muito tempo, embora de forma muitas vezes obscura, por causa que existia ainda muita crendice, muito misticismo inserido nessa ciência, ok? Porém, ela começa a se destacar como uma ciência, embora ainda com conceitos errados, a partir de 1777, quando Torben Bergman ele define a química orgânica como a química dos compostos existentes em organismos vivos. Por que errada? Parece óbvio, se a química orgânica é uma química que fala dos compostos que existem nos organismos vivos. Porém, isso não está certo porque estes compostos existem sim em seres vivos, mas não apenas nos seres vivos. E acreditava-se que a química orgânica falava de compostos que só existiriam em seres vivos. E em 1807, Berzelius, ele cria, aqui a imagem de Berzelius, a teoria da força vital ou vitalismo, que informa que há uma espécie de uma força, chamada de força vital, existente só nos seres vivos, e que esta força é a responsável pela criação dos compostos orgânicos. E que essa força não poderia ser reproduzida em laboratório, então havia aí uma separação da química inorgânica, que seria a química dos compostos inorgânicos e poderia ser trabalhada em laboratório, e a química inorgânica, que não poderia ser manipulada, pois ela só existiria com a presença da força vital. E essa força vital seria aí a vida em si. Só isto que poderia fazer com que ocorressem os compostos orgânicos. Porém, em 1828, Friedrich Euler, ele sintetiza pela primeira vez, por isso que é importante, um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Ele aqueceu o cianato de amônio e produziu ureia. A partir daí, ele, percebendo o que fez, Euler divulga para seus colegas cientistas que era sim possível produzir compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. A partir daí, há um grande desenvolvimento da química. Em 1845, Kekulé propõe alguns postulados. E a partir disso, a química orgânica passa a ser definida como o estudo dos compostos de carbono. Todos os compostos orgânicos têm a presença do elemento carbono neles, e geralmente o hidrogênio, ok? Nem todos os compostos de carbono são considerados compostos orgânicos, mas todos os compostos orgânicos têm a presença do carbono. Aqui nós temos alguns exemplos de compostos de transição.
que são compostos que, apesar de apresentar o carbono em sua estrutura, têm propriedades que se assemelham mais aos compostos orgânicos. Aqui o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o cianeto de potássio, etc. E aqui o que foi feito por Friedrich Euler, onde ao aquecer, aqui esse símbolo, esse triângulo significa pirólise, há uma reação através da pirólise, através do aquecimento, e forma a ureia, ok? A partir daí, tendo definida que a química orgânica é a química dos compostos de carbono, né? Normalmente aí, ela é lembrada aí pela sigla CHOMPS, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E também os halogênios, todo mundo ali da coluna 17, esses os elementos que formam a química orgânica. A partir de termos essa consciência, começamos a destrinchar o que são compostos orgânicos. O nosso livro didático aqui na página 175, ele nos põe uma questão. Temos dois béqueres e neles temos pós brancos, né? E é afirmado que um é açúcar e que o outro é sal. Tendo os dois a mesma aparência, a mesma cor, como identificar qual é qual? Sendo açúcar e sal, uma coisa extremamente comum nas nossas cozinhas, fica muito fácil, através de suas propriedades organolépticas, ou seja, o sabor, ou também até algum odor característico, você conseguiria definir, ó, este é o sal, pois é salgado, este é o açúcar, pois é doce, né? Porém, em um laboratório, você tendo aí vários outros compostos, também com a mesma aparência, alguns podendo ser venenosos, podendo fazer mal, não é saudável você experimentar. Como definir? Seguimos aqui o texto que nos traz a informação, que são as características químicas que diferenciam os compostos orgânicos dos inorgânicos. Aqui, os compostos orgânicos são, na maioria, apolares. O que quer dizer apolar? Que as suas moléculas não têm regiões com mais elétrons e outras com menos elétrons, ou seja, não há polos, não há regiões positivas e negativas. Lembrando aí da regra que semelhante dissolve semelhante, substâncias apolares, vamos ter aí como um exemplo gorduras e óleos, elas vão dissolver em substâncias apolares também. Então, se você pegar uma graxa e tentar dissolver ela em água, que graxa é apolar e a água é polar, você não vai conseguir. Então, isso para efeito de comparação, mas vamos então entender que os compostos orgânicos são apolares, então eles vão dissolver em substâncias apolares. Possuem baixa estabilidade frente ao calor. Eles não se mantêm, eles degradam com o aquecimento. E muitos daí são combustíveis, muitos pegam fogo. Suas reações são lentas, geralmente não são iônicos, eles são moleculares na sua maioria e não iônicos. Eles dividem ali na ligação molecular, lembra lá que é a ligação que divide os elétrons, compartilha os elétrons, e não aquela ligação onde um elemento rouba, onde um elemento arranca um elétron do outro. E suas estruturas geralmente são aí complexas, formam aí grandes macromoléculas, como, por exemplo, o próprio amido e a celulose, né? São moléculas grandes, as macromoléculas. E já os inorgânicos, a maioria deles são polares, são sais, né? Onde um elemento arranca um elétron do outro, possuem, ou moléculas aí que possuem regiões também que são bastante polares, quase iônicas. Essas moléculas quase são formadas por, quase não são moléculas, quase são estruturas iônicas. Dissolve-se em solventes polares, como a água, são resistentes a altas temperaturas, a maioria possui estruturas bastante simples
e, de maneira geral, apresenta elevados pontos de fusão e ebulição. Há uma curiosidade aqui, que cita nesse parágrafo, esse último parágrafo, que são poucos os elementos orgânicos, que formam aí compostos orgânicos, mas apresentam infinidade de substâncias, ao passo que são o resto da tabela periódica, aí, que não são os que eu já citei, que é os CHOMPs mais a coluna 17, formam aproximadamente 10% só dos compostos, comparados aí com os compostos orgânicos. Seguindo aqui para a próxima página, a página 176, as características do átomo do carbono. Seu nome, carbono, o símbolo é o C, número atômico 6, quer dizer que tem 6 prótons no núcleo, número de massa 12, que são 6 prótons mais os 6 nêutrons, possuem 6 elétrons e está aí a configuração eletrônica. Na primeira camada, camada K, possui 2 elétrons, na segunda camada ele possui no subnível S2, no subnível P mais 2. Essa aqui é as principais características do carbono. Algumas características do átomo carbono são peculiares, diferenciam-se dos demais elementos químicos. Valência e hibridação. O que é a valência? Está aqui. Corresponde à capacidade do elemento se ligar ao outro. Esta está intimamente relacionada ao número de elétrons empregados nas ligações químicas. Então, a valência do carbono aí geralmente é 4. Se você observar, ele tem 4 elétrons na sua última camada, a camada de valência, e ele busca mais 4 para poder estar fazendo aí a sua estabilidade, podendo ficar estável aí, segundo a regra do octeto, que necessita de 8 elétrons na última camada. A eletrovalência, o que é a eletrovalência? É o NOx que o carbono aí assume. Ela é a carga geral fictícia que ele vai possuir. A carga geral são em elementos que formam substâncias iônicas, e a carga fictícia é que ela assume na molécula. Aqui tem algumas representações de valência, onde os monovalentes são os elementos que fazem aqui uma ligação, aqui o hidrogênio, o cloro, o bromo e o iodo. Os bivalentes são que fazem duas ligações, o enxofre, o oxigênio. Os trivalentes, o nitrogênio, o fósforo, e os tetravalentes, aqui o carbono e o silício. O que é a hibridação? É o fenômeno da redistribuição eletrônica de um elemento, em que a fusão de orbitais de subníveis diferentes forma um novo subnível híbrido. Eu já falei isso algumas vezes com vocês em sala de aula. O carbono tem esta configuração eletrônica aqui, porém ocorre do subnível 2, da 2s2, o subnível S lá da segunda camada, da camada L, ele se funde com o subnível P, tá? O 2p2. Porém, ele se funde de formas diferentes. Ele se funde aí muitas vezes com... Temos aqui, né, o exemplo aqui da sp3, onde todos os orbitais P se fundem com o orbital S. Então não sobra nada de nenhum orbital P puro. Eles formam este ângulo aqui e uma configuração geométrica tetraédrica. Já o sp2 significa que foi o orbital S que se fundiu com dois orbitais P. Criou-se um híbrido, um orbital que existe entre o que seria o S puro, que não existe mais, pois ele está junto com o híbrido, e com um único orbital que sobrou P. Esse orbital que sobrou P, ele vai fazer uma ligação π, e os outros três farão ligações sigma, e forma um ângulo de 120 graus, que é a forma geométrica trigonal plana. E a SP, onde um único orbital P se funde com um único orbital S que existe, e forma um híbrido, SP. E sobram dois orbitais P puros, e esses orbitais P puros que fazem a ligação do tipo π. Lembrando que as ligações sigma são as ligações simples, e a primeira ligação de uma ligação dupla ou tripla é sigma. As ligações do tipo π são a segunda ligação
da ligação dupla, ou a segunda e a terceira ligação de uma ligação tripla. E a ligação do tipo π, ela só ocorre em um orbital que não hibridizou, ou seja, um orbital p puro. Nesse caso aqui vai estar formando uma fórmula geométrica do tipo linear. Vamos lá na página 177. Algo que vocês já devem ter aí bastante claro é a representação dos compostos. Aqui nós temos o exemplo da glicose e da frutose. Se eu falar uma forma molecular C6H12O6, eu posso tanto estar me referindo à glicose quanto à frutose. Porém, elas não são a mesma substância. Elas são substâncias diferentes. E uma forma de eu representar isso no papel é se eu considerar aqui as formas estruturais, que são esses zigue-zagues, onde cada um desses vértices, dessas pontas, representa um carbono ou um átomo diferente que eu represento. Nesse caso, eu tenho aqui na glicose como primeiro átomo, um átomo que não é o carbono, é o oxigênio e uma dupla ligação. Aqui nessa primeira ponta, essa primeira aqui, nesse vértice aqui do zigue-zague, é um carbono. E temos que entender que esse carbono está fazendo uma ligação, duas ligações com o oxigênio. E uma terceira ligação com o próximo carbono do próximo vértice. Porém, como ele faz 4 ligações, temos que já perceber que deve haver um hidrogênio aqui, dando aí o total de 4 ligações. Duas com oxigênio, uma terceira com o próximo carbono e a quarta com o hidrogênio que não aparece. Então, nós dizemos que está implícito a existência ali de hidrogênios. Vemos aqui que por esta imagem como de uma sombra, significaria que essa hidroxila, esse HO, esse oxigênio mais esse hidrogênio, estaria à frente da molécula, enquanto esta com esses traços pontilhados estaria atrás, ok? E aí você começa a perceber a diferença entre a frutose e a glicose. Temos aqui alguns outros exemplos com a fórmula estrutural e com a forma de bastão e zigue-zague, que ela aí é bastante condensada. Veja como é mais simples, a partir do momento que você entende, como que é mais simples utilizar a forma de bastão, né? Essa mesma representação que eu tenho aqui à minha esquerda é a mesma substância que eu tenho aqui à direita, ok? Temos aqui esses exemplos. Propriedades do carbono. A propriedade aí tida como a primeira é que ele tem uma tetracovalência. O que isso significa? Significa que ele faz as 4 ligações e que elas se equivalem entre si. Todas essas 1, 2, 3, 4 figuras são o clorocarbono. E não há diferença nenhuma entre elas. As ligações são iguais, todas as 4, possuem a mesma energia, né, com o carbono, e equivalem entre si. Vamos para a próxima página, a 178. Aqui, representado por traço, né, por bastões, vemos todas as formas possíveis aí de formação do clorometano, e todas essas ilustrações aqui é o mesmo clorometano, pois não há diferença entre as ligações. E o carbono não é preciso nem representá-lo. Nós já entendemos que está implícito a ligação aqui no meio, formada pelo carbono. Encadeamento. O carbono forma cadeias, ou seja, ele liga entre si para formar as cadeias carbônicas, ok? Aqui temos alguns exemplos: cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Aberta quer dizer que ela não se fecha, ela tem 2 pontas. Ela é normal porque ela não tem ramificações. Ela é saturada porque ela só tem ligações simples.
E ela é homogênea porque no meio da cadeia, entre átomos de carbono, não há nenhum outro átomo diferente, que seria chamado de heteroátomo. Aqui nós temos uma cadeia aberta também, ela não é fechada em um ciclo, ela é ramificada, perceba que ao contrário deste primeiro exemplo, ela possui ramos, também chamada aí de arborizado, ela é ramificada, ela é saturada porque ela não tem ligações duplas ou triplas, e ela é homogênea, não possui heteroátomos, não tem átomos diferentes no meio da sua cadeia. No outro exemplo, aqui no terceiro, uma cadeia aberta, ela não é cíclica, ela possui duas pontas, ela é normal, ela não possui ramificação, insaturada, porque olha aqui a representação de uma ligação dupla no meio da cadeia, e é homogênea, sem heteroátomo. Uma cadeia fechada, dos exemplos aqui é o primeiro, que é um ciclo, ele é fechado, ele não tem duas pontas, é ramificado, aqui sai dele uma ramificação, saturada, porque na cadeia não tem ligações duplas, e é homogênea, não há um heteroátomo no meio da cadeia. Aqui uma cadeia fechada também, mas ao contrário da última que eu falei, ela é do tipo aromática, porque ela possui um benzeno, que é este anel aqui que possui 6 carbonos e ligações duplas alternadas entre si, que são ressoantes, ou seja, elas ficam mudando de posição ali nesse anel aromático. É ramificada, aqui o ramo que tem nela, e homogênea, não há nenhum heteroátomo também. Curiosidade aí, é chamado de aromática, porque o primeiro composto aromático, o mais simples que tem, é o benzeno, e ele tem um cheiro muito característico, que é um cheiro aí que lembra do etanol, que lembra do álcool um pouco, na minha opinião, mas é um pouco mais adocicado. Múltiplas ligações, a terceira característica aí do carbono. O átomo de carbono também é capaz de realizar ligações simples, duplas e triplas entre seus átomos e com outros elementos. E temos aqui os exemplos. Uma cadeia saturada com ligações simples, uma cadeia insaturada, também chamada de etênica, pois possui uma dupla ligação entre carbonos, uma cadeia insaturada etínica, pois possui uma ligação tripla entre os carbonos, e uma cadeia insaturada dietênica, pois possui duas ligações do tipo dupla entre os seus carbonos. Outra característica, a quarta característica aí do carbono, é que ele possui seu NOx variável. Dependendo o elemento que está ligado nele, o seu NOx, a sua carga pode variar. Um carbono ligado com outros carbonos terá um seu NOx zero, pois nenhum dos átomos ali tem mais energia para atrair os elétrons para si do que o outro. Porém, se esse carbono estiver ligado a elementos com diferentes eletronegatividades, se o elemento for mais eletronegativo que ele assumirá cargas positivas a cada ligação com o elemento mais eletronegativo e cargas positivas a cada ligação que realizar com elementos. Ele assumirá cargas negativas a cada ligação com elementos menos eletronegativo que ele, ou seja, quando o carbono é mais eletronegativo do que o elemento, ele assume carga negativa, porque ele atrai os elétrons para si, esses elétrons têm carga negativa e ele assume suas cargas. E com elementos mais eletronegativos, ele assume cargas positivas, pois os seus elétrons, os elétrons do carbono, vão parar com esse outro elemento e ele fica com mais prótons ali no seu núcleo do que elétrons na sua eletrosfera. Por isso ele fica mais positivo. Aqui temos um exemplo. Veja que esse carbono aqui, ele assumiu a carga menos 3, porque os 3 elétrons dos 3 hidrogênios ligados com ele estão mais próximos dele do que dos hidrogênios. O carbono fica menos 3 e cada um dos hidrogênios ficaria positivo, mais 1. Um carbono ligado com o outro, formando a quarta ligação desse primeiro exemplo que eu dei,
não há diferença de eletronegatividade. Porém, esse outro carbono, além de estar ligado com mais um, também está ligado com dois hidrogênios. Os hidrogênios são menos eletronegativos do que o carbono. Por isso, o carbono atrai para si os elétrons dele. E esse carbono fica menos 2, pois são os dois elétrons que vieram dos dois hidrogênios, e esses dois possuem cargas negativas e ele assume essas cargas. Aqui vemos um carbono ligado com um oxigênio e um hidrogênio e o outro carbono. A ligação entre carbonos não altera em nada, pois eles têm a mesma eletronegatividade. Com os do oxigênio, as ligações do oxigênio, que no caso aqui é dupla, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. O oxigênio atrai para si os elétrons do carbono. Por isso, o oxigênio assume carga menos 2, enquanto o carbono, com o oxigênio, assume carga mais 2. Porém, como o carbono está ligado com um hidrogênio, ele atrai para si este elétron desse hidrogênio, e esse hidrogênio assume carga mais 1, enquanto o carbono também fica com carga mais 1. Ou seja, mais 2 por eles ter ligado com o oxigênio, com um elétron do hidrogênio, menos 1, ficou mais 1 de carga para este carbono. O carbono pode ser classificado partindo aí de quantos carbonos há ligados com ele. Temos nesse exemplo aqui da página 178, os carbonos do tipo primário, secundário, terciário e quaternário. Estes carbonos verdes, representados em verdes aqui, são todos primários. Por quê? Porque só se ligam a um único carbono. Temos representado aqui em azul um carbono do tipo ternário, que ele é ligado a 1, 2, 3 carbonos. Em vermelho, um carbono do tipo secundário, que é ligado a 1, 2 carbonos. E um carbono em preto do tipo quaternário, que é ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Há alguns autores que consideram também a existência do carbono do tipo nulário, que é quando o carbono não se liga a nenhum outro carbono. Exemplo aí o metano, que é o carbono ligado a 4 hidrogênios. Porém, há outros autores que chamam esse mesmo tipo de carbono como carbono primário, ok? Vamos considerar aí os exemplos que nós temos aqui, primário, secundário, terciário e quaternário. E do tipo nulário, que seria o carbono quando não se liga a átomo de carbono nenhum. Vamos na página 179 e falar agora da classificação das cadeias carbônicas. Primeira classificação, quanto ao fechamento. Temos as cadeias abertas ou acíclicas, que são todas alifáticas. O que quer dizer alifático? Quer dizer que não é aromático, ok? Temos aqui esses exemplos. Percebam que todas elas são abertas, elas não encontram as pontas, né? Não forma aí um ciclo. E há nelas, em uma cadeia normal aqui, apenas carbonos primários e secundários, tá? Que são carbonos ligados aí a 1 ou 2 carbonos. Cadeias fechadas ou cíclica. São as cadeias que formam um ciclo, que formam um círculo, ela é fechada em si própria, como um anel. Elas não apresentam ponto de começo e nem final, como um círculo. Quanto à disposição de átomos de carbono, cadeia normal ou reta, apresenta uma única sequência de carbonos, apenas duas extremidades. O termo mais comum de ser usado é o termo normal, uma cadeia normal. E a cadeia ramificada, ou arborescente, arborizado também chamado, ela aí apresenta ramificações.
além da sua cadeia principal, ela possui aí ramificação. Então já começa a aparecer carbonos do tipo terciários, ternários ou quaternários, ok? Aqui temos um exemplo, veja que este carbono, ele é um carbono do tipo terciário, ele é ligado a 3 outros carbonos. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, há cadeias saturadas, pois só apresentam ligações simples, e há cadeias insaturadas, que apresentam ligações duplas e triplas, e algumas que apresentam mais do que uma cadeia, mais do que uma ligação dupla e mais do que uma ligação tripla. Olha aqui este primeiro exemplo, que é uma cadeia dita como etênica, pois possui uma ligação dupla. Neste outro exemplo aqui, que eu estou com o ponteiro do mouse sobre ela, é uma cadeia insaturada etínica, pois possui uma ligação tripla. Aqui uma insaturada dietênica, pois possui duas ligações duplas. Aqui é uma etenínica, pois deveria haver, há um erro aqui no desenho da nossa apostila, deveria haver aqui uma tripla e entre esses dois carbonos uma dupla. Etenínica é uma cadeia que possui uma ligação tripla e uma dupla. Perceba que cada um desses carbonos tem suas 4 ligações representadas. Vamos começar a contar a partir desse. Olhe, 1, 2, 3, 4 ligações. O segundo aqui, 1, 2, 3, 4 ligações. O terceiro também, 3, 4. O quarto, 1, 2, 3. E o quinto, 1, 2, 3. A quarta ligação deve estar aqui, para formar uma cadeia etenínica. Faça aí a correção, faça um traço aí, para você não se confundir depois. E os outros estão aí representados, as 4 ligações. Quanto à natureza dos átomos, há cadeias homogêneas que são formadas apenas por átomos de carbono. E aqui estão os 2 exemplos, onde em sua cadeia, cada um dos exemplos, só possui átomos de carbono. E não há nenhum outro átomo diferente nelas. E a cadeia heterogêneas, que apresenta um elemento diferente no meio, entre os átomos de carbono. Importante, uma cadeia só é heterogênea se o elemento, o heteroátomo, o elemento diferente, estiver entre os átomos de carbono. Se ele estiver em uma ramificação ou em uma das suas extremidades, aí não é considerado como heterogênea, pois ele não faz parte, ele não constitui parte dessa cadeia. Aqui as cadeias fechadas também podem ser alicíclicas ou aromáticas. As alicíclicas, elas são fechadas, elas possuem aí um anel, ela não possui pontas, ela é fechada em si mesma, mas ela não tem anéis benzênicos, ela não tem aquele anel formado por 6 carbonos, com ligações duplas alternadas com ligações simples, que são ressoantes, que giram nesse anel benzênico. Aqui temos um exemplo de cadeias alicíclicas, e aqui, nos outros 2 exemplos, temos aqui cadeias aromáticas, que possuem aí anéis benzênicos. As aromáticas, elas podem ser ainda classificadas como mononucleares, pois possuem um único anel benzênico, aqui estão os exemplos, ou polinucleada condensada. Perceba que esse carbono que está aqui nesta quina e este outro aqui, nesse outro vértice, eles fazem parte dos 2 anéis aromáticos. Aqui nesses 3 acontece isso 2 outras vezes, né? Com cada uma dos 2 carbonos. Eles participam do esqueleto aí do anel aromático. Ou polinucleada isolada, aonde há átomos de carbonos específicos em cada um dos anéis benzênicos. Eles não estão aí compartilhando, esses anéis não estão compartilhando os mesmos átomos de carbono nas suas estruturas.
ok? Aí eu preciso que vocês leiam, entendam o que eu falei até agora, deem uma olhada aqui nesses exercícios que fazem a classificação dessas cadeias e realizem esses exercícios aqui da página 183. Deem uma atenção especial aí a eles, realizem. Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo, tá? Vamos lá na página, os exercícios até a página 183. Aí vamos lá na página 184, que tem alguns exercícios que vocês também realizarão, 7 e 8. E vamos nos atentar em mais algumas informações importantes. Nomenclatura e o PAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, ou seja, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A nomenclatura e o PAC dos compostos de cadeia linear. A nomenclatura dos compostos orgânicos tem como função garantir que o nome de um composto orgânico seja referente a uma única molécula. Ou seja, quando você dizer o nome de um composto orgânico, ou escrever ou anotar esse nome, é específico de um único composto. E qualquer outra pessoa que ler esse nome terá condições de saber de qual composto é esse, ok? Então, não vai existir ambiguidade para a pessoa que escutar ou ler o nome dessa determinada molécula, informando quem ela é, revelando as informações sobre a sua estrutura. Se eu falar clorometano, aqui no Brasil, ou em outra língua, lógico que daí obedecerá a pronúncia de outras línguas, mas através da nomenclatura é possível saber que eu estou falando de um composto que tem como um átomo central um carbono, que tem 3 hidrogênios e um cloro fazendo aí as 4 ligações com ele, ok? Então, para isso que vem uma ordem, uma forma de dar nome aos compostos de carbono, ok? E aqui nós temos algumas regras. Prefixo ou raiz indica a quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia principal. Quando eu falo metano, met, esse prefixo significa alguma coisa. Nesse caso, que possui um único carbono. Um infixo ou intermediário indica o tipo de ligação entre átomos de carbono. Esse an de alcano, que significa que tem apenas ligações saturadas, ligações simples, ou em de ligações duplas, ou in de ligações triplas, ou dien de duas ligações duplas, e por aí vai. Sufixo ou terminação. Aí eu vou estar dizendo a qual função. No caso, eu estou falando metano, tá tendo a terminação O, significa que participa da função orgânica hidrocarbonetos. Mas existem outras, como alcoóis, fenóis, enóis, aldeídos, etc. Ok? Aqui uma tabelinha bastante importante. Geralmente se trabalha em vestibulares, em questões de outras provas, até o 10. Então, até 10 átomos de carbono é interessante a gente ter claro aí na cabeça, se lembrar mesmo, tá? 1 carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but, pent, ex, et, oct, non, dec, e a partir do 10, 1 dec, duodec, tridec. Mas acaba ali com 13 carbonos? Não. Existe cadeias com 20, que é o eicosano, com 30, que é o tricontano, que é com 40, tetracontano, 50, pentacontano e assim por diante. Assim como os números, existem possibilidades praticamente infinitas aí com o tamanho da cadeia de carbono. Os infixos. Quando há na cadeia apenas ligações simples, an. Vamos lá no exemplo que eu dei, o mais simples, o metano. 1 carbono, met, pois se ele há apenas ligações simples entre carbonos, como é um carbono só, an, metano. E aqui a função
inorgânica, o metano. Daí que vem o nome desse gás, o metano. Mas existem cadeias que apresentam ligações duplas, que têm um infixo em, triplas, in, duas duplas de en, uma dupla e uma tripla, enin. Aqui o sufixo, a terminação aí das palavras e cada uma das funções e seus respectivos sufixos. O hidrocarboneto, como eu já disse, o sufixo O e aqui o radical funcional, que é uma determinada quantidade de carbono, CX, e uma determinada quantidade de hidrogênio, o HY. E as outras funções. Observe, todos os alcoóis possuem um radical, que é o resto da cadeia carbônica, representado aqui por R, e uma hidroxila. Os fenóis, a continuação aqui dessa cadeia é um anel aromático, né? Então, por isso, está escrito AR, anel aromático. E mais uma hidroxila. O enol, o radical, o resto da cadeia, mais um carbono e uma hidroxila. Aldeído, aqui está o seu radical funcional também. E assim por diante. Temos aí todos os exemplos necessários. Ok? Galerinha, eu preciso que vocês façam os exercícios também da página 186 e 187. Essa videoaula é para hoje, segunda-feira, e para vocês estarem me enviando, assim como na semana passada, eu vou criar um post para vocês estarem me enviando no dia da nossa próxima aula, na quarta-feira, ok? Aí vocês me enviem por lá, eu vou estar dando uma devolutiva, dando um ok aí, dizendo que você recebeu, e quem não estiver tendo acesso, mande lá pelo meu e-mail. Tchauzinho, até a próxima aula.